Olá, meu nome é Marcos Vinícius Penariol de Oliveira e neste vídeo irei apresentar um trabalho de conclusão de curso feito na Universidade Católica Dom Bosco, por mim e pela minha colega Caroline Gazoso Ferreira. Nossos orientadores foram o mestre Fortunato Lopes Benetti, a mestra Lucélia Nogueira da Chima e a doutora Eloir Trindade Velasquez. Este trabalho foi apresentado em 12 de novembro de 2018. O título do trabalho é O Impacto das Operações de Barter nas Demonstrações Contábeis. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA 2015, no ano de 2014, o Brasil sofreu o pior crescimento em todos os tempos. Verificou-se a dificuldade de produtores rurais conseguirem empréstimos e financiamentos junto aos bancos e outras instituições financeiras. Com todos esses empecilhos, os ruralistas buscaram outras formas de financiar a produção, e entre elas a que se destaca é a operação de barter. E daí nasceu o nosso problema, que seria: as operações de barter oferecem riscos mensuráveis e dificuldades na elaboração dos demonstrativos contábeis? Nossa hipótese é que sim, pois não existe nenhuma lei ou norma específica que regule as operações de barter. Com isso, contabilizar o fato se torna complexo e duvidoso. O nosso objetivo principal é estudar as melhores alternativas para contabilizar as operações de barter, e como objetivo específico é evidenciar quais são os impactos causados nos demonstrativos financeiros e como isso pode afetar a visão dos usuários dessas demonstrações. A metodologia utilizada é de caráter bibliográfico, apresentando também um método qualitativo, mostrando argumentos que explicam a contabilização de barter, além de pesquisas em campo, com profissionais da área contábil. Para nos aprofundar o assunto, vamos a algumas definições. A primeira é agronegócio, que é toda uma relação comercial e industrial envolvendo a cadeia produtiva agrícola-pecuária, sendo um conjunto de negócios dentro do ponto de vista econômico. Definição de Marcelo Ramos, 2016. Barter, conforme o dicionário Ling 2018 de inglês, significa troca ou escambo. E de acordo com o site agrolink.com.br, pode-se chegar ao entendimento de que barter representa uma forma de financiamento dos insumos para o plantio da safra dos produtores rurais. Derivativos é a operação que deriva do preço de algum ativo tradicional do mercado físico ou de algum título negociado no mercado financeiro. As principais classificações de derivativos são contrato futuro, contratos a termo, swaps e mercado de opções, cada um com suas características. A operação de barter se classifica no contrato futuro, quando negociadas na bolsa de valores, pois os valores da safra são ajustados de acordo com a previsão financeira do mercado referente ao preço futuro, por meio do seguro hedge, uma definição de Hayes. Cédula de Produto Rural, mais conhecida como CPR, foi instituída pela Lei 8.929 de 94, que a define como uma representativa promessa de entrega futura de produtos rurais com ou sem garantia acordada. Geralmente, os produtos negociados como pagamento se enquadram como commodities agropecuárias. Portanto, a pessoa que tem a posse da CPR pode vendê-la a outro comprador que tiver interesse no produto, transferindo-a o seu direito de recebimento. Commodities representa um bem ou um produto em seu estado bruto de origem agropecuária, extração mineral ou vegetal, produzido em larga escala, com características físicas homogêneas e podem ser estocados por determinado período sem perda de sua qualidade. Branco 2008 cita que a principal característica das commodities é necessariamente de ter uma estrutura de mercado, onde compradores e vendedores possam negociar. Hedge pode ser entendida como proteção. Hedge é uma operação que tem por finalidade proteger o valor de um ativo contra uma possível redução de seu valor numa data futura, ou ainda assegurar o preço de uma dívida a ser paga no futuro. Esse ativo poderá ser o dólar, uma commodity, um título do governo ou uma ação. Dando início à nossa discussão, nesse tipo de financiamento, a estrutura formada como destaca a figura a seguir representa uma triangulação. Tudo ocorre sobre um contrato de compra e venda, chamado de Cédula de Produto Rural, a CPR. Nós podemos ver na imagem que tudo ocorre sobre um círculo, onde o produtor rural ele emite a CPR para as indústrias ou as trends. As indústrias e as trends, geralmente,
compram do fornecedor que repassa para o produtor rural. Então, elas pagam à vista os insumos, o fornecedor entrega os insumos para o produtor rural e o produtor rural emite a CPR dizendo que vai vender futuramente, vai repassar os produtos futuramente para a indústria. Então é aí que nasce nosso primeiro problema. Como contabilizar uma venda futura para o produtor rural? Então, seria só apenas um reconhecimento da operação, como destaca a tabela 1, onde vemos que o produtor rural ele debita a sua conta de recebimento de insumos, que vai entrar um insumo para ele, e ao mesmo tempo o nosso crédito da contrapartida seria uma CPR liquidar, que ele entraria como a nossa obrigação, um reconhecimento da obrigação futura, creditando a conta do passivo. Para se chegar a essa contabilização, nós tivemos uma conversa com um especialista, Peters, que é autor de vários livros falando sobre o CPC. E nessa entrevista, a gente fez a seguinte pergunta para ele: qual o fundamento utilizado para contabilizar as operações de barter? E em resposta, ele citou que o produtor rural reconheceria o estoque em contrapartida da obrigação, obedecendo ao CPC 16R1, que discorre sobre o tratamento contábil do estoque. Sendo a simulação feita numa triangulação com as trends, vimos que para ela não irá fazer diferença, porque ela irá contabilizar a CPR como no caso uma commodity ou apenas um contrato de compra e venda que ela irá repassar porque já é um produto financeiro. Então essa contabilização será feita de acordo com o CPC 38 e será um débito em reconhecimento de instrumento financeiro, que é exatamente o objeto de trabalho dele, e uma saída de caixa, que é o pagamento da compra dos insumos, que é pela CPR. Para as indústrias, é um pouco diferente. Ele seria de acordo com o CPC 47, tendo um reconhecimento da compra no direitos a receber de terceiros, que seria adiantamento a fornecedores. Então ele compraria esse insumo e contabilizaria esse insumo como adiantamento a fornecedores. Então a gente percebe que não há uma relação direta. O fornecedor do insumo ele acaba não entrando na contabilização da indústria. Ele entra diretamente como adiantamento aos fornecedores, que no caso seria o produtor rural. E saída de caixa como pagamento dos insumos adquiridos. Na tabela 4 mostramos o reconhecimento da venda dos insumos pelo fornecedor dos insumos. Que essa contabilização ela é de acordo com o CPC inteiro, pois não tem nenhuma uma mudança. Pois não importa para quem exatamente ele vai vender, ele só vai reconhecer a entrada do caixa, vai debitar então o seu caixa que a receber e vai dar o reconhecimento na DRE da receita. Na tabela 5 temos o reconhecimento da receita e despesa do produtor rural e a entrega à indústria. Para o produtor rural, no primeiro momento, sendo a baixa do estoque, ele acredita o estoque, então vai sair do estoque o produto, ele vai reconhecer o custo da produção lá na DRE. No segundo momento, é hora de quitar a CPR liquidar, já que ele entregou os produtos para o fornecedor, então ele não tem mais a dívida. Se ele não tem mais a dívida, ele quita a CPR. Só que esse valor que ele quitou da CPR, ele vai ter que ser reconhecido como receita. Porque é uma saída, no caso é uma venda, ele vendeu adiantado. Então essa venda adiantada seria a receita dele, que é o mesmo custo da CPR liquidar. Para as indústrias, ele só daria entrada no recebimento dos produtos, entrada no estoque, e ele quitaria o seu crédito a receber no adiantamento de fornecedores. Partindo para nossas considerações finais, através do tema O impacto das operações de barter nas demonstrações contábeis, no qual questionou-se se as operações de barter oferecem riscos e dificuldades na elaboração dos demonstrativos contábeis, nossa hipótese foi que sim, pois não existiria uma lei ou norma específica que regule tais operações, e o objetivo foi estudar as melhores alternativas para a contabilização das operações de barter, quais os impactos causados nos demonstrativos financeiros e como isso pode afetar
a visão dos usuários dessas demonstrações. Verificou-se a não existência de normas e ou regulações específicas que determinam o seu reconhecimento contábil. Dessa forma, pode-se verificar que existem riscos envolvendo toda a sua contabilização, principalmente levando em consideração o princípio da essência sobre a forma, pois apesar de se apresentar em forma de instrumento financeiro, sua essência está relacionada a uma transação de compra e venda com adiantamento entre as partes. Outro risco existente é de ocorrer uma análise equivocada das demonstrações financeiras, principalmente do fluxo de caixa do produtor rural. Percebe-se que existem muitos problemas tanto referente à contabilização quanto à utilização das informações contábeis referente às operações de barter, deixando dessa maneira uma grande incógnita na contabilidade. Por esse motivo, se apresenta a necessidade da regulamentação das operações pelas autoridades competentes.